A paz do Senhor, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Estaremos falando neste módulo e neste mês estaremos estudando a matéria e uma matéria fundamental, eu e o outro, ou uns aos outros. Na qualidade de obreiro cristão, na qualidade de ministro do Evangelho, na qualidade de crentes nascidos de novos em Cristo Jesus, esta matéria é fundamental. Por quê? Porque falaremos também do nosso relacionamento como crentes, discípulos, obreiros, obreiras, servos e servas do Deus Altíssimo. Veja bem, ao olharmos as Sagradas Escrituras em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 5, nos diz assim: Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós vemos então e veremos e estaremos analisando essa matéria juntos, adorando a Deus, louvando a Deus, porque certamente irá falar aos nossos corações. E partindo deste verso de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 5, precisamos analisar como anda o nosso ou os nossos relacionamentos, como anda a nossa comunhão com a igreja, como anda a nossa comunhão com os irmãos, como anda a nossa comunhão com o próprio Cristo. Como andam então os nossos relacionamentos em nossa igreja? O texto que nós vimos, que nós lemos, ele afirma que nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. O conceito bíblico é que vivamos desenvolvendo bons relacionamentos. Então, o conceito bíblico de Gênesis a Apocalipse é que nós possamos viver nessa terra e, ao vivermos na terra, devemos desenvolver bons relacionamentos, relacionamentos duradouros, relacionamentos com raízes consolidadas, relacionamentos mútuos, bons, bacana e legítimo. E é através destes relacionamentos, da comunhão e mutualidade cristã que a igreja, que o membro, que o obreiro, que cada um de nós seremos vistos de forma saudável na terra. Então entenda, estamos falando sobre uns aos outros ou eu e o outro. Precisamos então manter um relacionamento, desenvolver um relacionamento legítimo, biblicamente falando, saudável, biblicamente falando, para que possamos ter o reconhecimento, para que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, para a nossa igreja, e quando eu falo igreja, estou falando de eclésia, também estou falando de mim, estou falando de você, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Para que as pessoas possam enxergar essa virtude de Cristo em nós, precisamos de ter um relacionamento saudável com as pessoas ao nosso redor, porque assim nós seremos enxergados de forma legítima pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, nada de murmurar contra alguém, ou falar mal de alguém, ou tentar denegrir a fama ou a moral de alguém, principalmente para ímpios, pessoas que devem conhecer a Cristo, o amor de Cristo, as doutrinas bíblicas através de nós, pessoas que devem ter um contato com o Espírito Santo através da nossa própria vida. Então, falamos e vamos falar que é através da comunhão e da mutualidade cristã que a igreja será vista de forma saudável na terra. E mais uma vez, quando eu falo de igreja, estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de nós. Agora, vamos analisar o conceito bíblico de comunhão. Porque se estamos falando de comunhão, qual é o conceito bíblico, teológico, que a Bíblia nos traz sobre comunhão? Ora, a palavra comunhão na Bíblia é koinonia. E a palavra koinonia,
ela literalmente significa, ou ela traz o significado de parceria. Quando falamos de comunhão na Bíblia, de koinonia, estamos falando de uma parceria entre uma e outra pessoa ou entre um grupo de pessoas, principalmente entre o grupo de pessoas chamado Corpo de Cristo. Então, quando nós falamos de koinonia, em primeiro lugar, estamos falando de parceria, de ser parceiro do outro. E aí nos surge a pergunta: você tem sido parceiro do seu irmão? Você tem sido parceiro da pessoa que convive com você? Você literalmente é parceiro e mostra esta koinonia, não somente com palavras, mas com atitudes, com demonstrações de parceria verdadeira. É por isso que nós temos essa koinonia com Deus, porque somos parceiros. Ora, se somos parceiros em Deus, com Cristo Jesus, Cristo é o nosso parceiro. Nós temos uma parceria e eu só faço aquilo que o meu parceiro concordar. Uma outra palavra que define essa palavra koinonia é companheiro. Então, primeiro nós temos a palavra parceiro, parceria, depois companheiro. Então, quando falamos de comunhão, estamos falando de uma parceria, estamos falando de ser companheiro uns dos outros. Podemos traduzir também a palavra comunhão por união comum. Um grupo de pessoas unido em prol de algo comum, em prol de Cristo, da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor. Então, percebemos que a igreja foi chamada para viver a prática da comunhão, a prática da koinonia. A igreja, eu e você, também como templos do Espírito Santo, nós fomos chamados para sermos parceiros de Cristo, parceiros uns dos outros, companheiro um dos outros, companheiros. Nós fomos chamados literalmente na prática para termos esta koinonia. Então, este é o conceito bíblico da palavra koinonia. Mas vamos falar agora também de um conceito que não está na Bíblia implicitamente, que é o conceito da mutualidade cristã. Apesar dessa palavra não ser mencionada na Bíblia, vemos de forma clara a prática da mutualidade, dentre outros, na vida da igreja primitiva. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, ou poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, capítulo de número 2, verso de número 42 ao verso de número 46, nós vemos esta palavra de mutualidade implícita, não exposta, mas nós entendemos e retiramos. Este é o termo da língua portuguesa que usamos para descrever o dever que cada cristão tem para com o outro, e em especial no contexto da família de Deus, no contexto dos domésticos da fé, porque é claro, se alguém não cuidar dos domésticos da fé, ele vai negar a fé e vai ser pior do que os infiéis. O texto de Romanos, capítulo 12, verso de número 5, mostra de forma muito clara a expressão da mutualidade cristã que eu estou usando aqui para trazer à tona essa responsabilidade do cuidado. E essa expressão, ela indica reciprocidade que deve haver entre os servos de Deus. Então, os crentes, aqueles que são da família da fé, aqueles que são domésticos da fé, eles têm que viver essa reciprocidade, esta koinonia, esta comunhão, esta harmonia. A ideia é a da vida cristã em comum, viver em comum, compartilhar as coisas, ser comum com o outro. E ser comum também não é querer ser superior ao outro.
Porque aos olhos de Deus, e a bem da verdade, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, com funções diferentes, é claro. Por isso eu estou dizendo que essa expressão literalmente indica a reciprocidade que deve haver entre os servos de Deus, no que diz respeito ao cuidado cristão. A ideia é da vida comum, dessa vida comum de participar, de ajudar, de ser companheiro, de estar junto, onde um apoia e ajuda o outro mutuamente. Mutuamente, promovendo a saúde da vida da igreja local, a saúde das famílias dentro dessa igreja local e a minha própria saúde como igreja de Cristo Jesus. Então, promover isso, ser mútuo, ter esta koinonia. Por isso eu trago o conceito da mutualidade, estar junto. E para estar junto, é interessante que as Sagradas Escrituras também nos declara que devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. E amar, quem ama, respeita. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. Quem ama, acolhe. Quem ama, abraça. Quem ama, quer estar junto. Quem ama, corrige, mas corrige em amor. Não é uma correção punitiva, é uma correção exortativa com amor, para que a pessoa se edifique, para que ela cresça. Precisamos amar uns aos outros. Horas antes de Jesus ser preso, julgado e crucificado, ele deu aos discípulos um importante mandamento. Olha só o que Jesus diz em João capítulo 15, verso de número 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só que interessante, estamos falando de convivência, estamos falando de relacionamento, relacionamento de crentes, de obreiros, de pessoas cristãs que servem a Deus, que foram chamados para pertencerem a este corpo e também serem indivíduos que vão refletir como espelho a glória do Senhor. Então, precisamos amar uns aos outros, é mandamento de Cristo. Em João capítulo 15, verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Há outros textos que falam deste mandamento de forma mais ampla, mais abrangente. E eu vou colocar no material didático que você vai receber na apostila as outras referências e espero que você siga, que você leia junto com a sua Bíblia as referências que eu vou colocar aí. Então, olha só, Deus está de olho em você. Então, vamos ler a Bíblia junto com a videoaula e a apostila que vai ser colocada no portal e postada também nos grupos. Bom, precisamos fazer algumas observações importantes deste mandamento. Primeiro, amar é uma ordem. Jesus, ele deu-nos uma ordem. Jesus, ele não disse se você achar por bem, ame uns aos outros. Se você gostar de alguém, ame ele. Não, Jesus, ele deu um mandamento. Então, amar não é uma escolha. Não é algo que eu posso escolher amar ou escolher não amar. Amar é um mandamento. Amar é uma ordem. Jesus diz, o meu mandamento. Mandamento aqui tem o peso de uma lei. É um mandamento. É uma ordem divina, como diz Levíticos, capítulo 19, verso 18. É um mandamento, é uma ordem divina. E nós seguimos as ordenanças do nosso Cristo ressurreto. Vemos então desta forma que amar não é uma opção, amar não é um sentimento, mas um dever de todo aquele que é nascido de Deus, de todo aquele que nasceu de Deus. Se, como cristão, não estamos amando, então estamos pecando por ação e por omissão. Quer ver?
Dá uma lida. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 17. Tiago, capítulo 4, verso de número 17. Eu sei que muitos não vão gostar de ouvir isso, de ler isso, tanto no material didático quanto na própria Escritura, tanto na própria Bíblia Sagrada. Mas amar é um mandamento que independe da minha escolha, da sua escolha. Amar é uma ordem, tem peso de mandamento. Outra questão sobre amar é que amar é uma ordem para todos. Não é uma ordem só para os pastores, não é uma ordem só para os evangelistas, também não é ordem só para os presbíteros e diáconos da igreja. Amar é para todo o corpo de Cristo, do pastor ao membro, do membro ao pastor, porque todos nós pertencemos ao rebanho do nosso Criador. A ordem para amar é dada por Cristo a todos. Normalmente, queremos ser amados. Normalmente, queremos ser respeitados. Normalmente, queremos ser considerados e nos colocamos numa posição de cobrança frente ao outro, frente a outra pessoa. Já percebeu isso? Pense comigo. A maioria das pessoas querem ser amadas, mas não querem amar. A maioria das pessoas querem ser respeitadas, mas não agem com respeito. A maioria das pessoas querem ser consideradas, mas não consideram o ministério do outro, não consideram as opiniões dos outros, mas elas querem ser consideradas e elas se impõem sobre isso, fazendo uma cobrança frente ao outro. Ela cobra, você precisa me respeitar. Mas, contudo, de forma clara, Cristo nos afirma que devemos amar uns aos outros. Todo o corpo de Cristo é convocado para a prática do verdadeiro amor cristão. Romanos 12, versículo de número 10. Todo o corpo de Cristo. Então, amar é uma ordem para todos. Quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu considero. Quando eu amo, eu abraço, eu acolho. Isso é viver o verdadeiro ou a prática do verdadeiro amor cristão. E aí, como nós estamos amando? Uma outra questão sobre amar é amar como Deus nos amou. Assim como eu vos amei. Está aí um modelo. Jesus, o nosso Cristo, já deixou um modelo. Você não precisa se modelar em uma outra pessoa. Não. Se modele pela palavra de Deus. Se modele pelo nosso Cristo. Assim como eu vos amei. Temos aí, então, este modelo que Cristo deixou para nós. Temos aí um padrão do amor que precisa ser vivenciado por cada um de nós. Jesus é o nosso referencial. Ele nos amou com amor ágape. Ele nos amou com amor ágape, com amor divino e sobrenatural. A palavra de Deus nos mostra que, em obediência e submissão ao Senhor, podemos amar como Cristo nos amou. Romanos, capítulo de número 5, verso 5, João, capítulo 4, verso de número 10. Então, precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Um amor sacrificial, um amor ao ponto de dar a sua vida para nos resgatar, de dar a sua vida para o nosso bem-estar. O amor ágape. Jesus não nos amou com o amor eros, com o amor storge, com o qualquer outro tipo de amor filosófico, mas ele nos amou com amor sacrificial, divino e sobrenatural, que é o amor ágape. Uma outra questão sobre o amor é o registro de identidade do cristão. Quando falamos de que
o cristão precisa ter uma identidade, aonde eu faço esse registro? Pautado no amor. Então, o amor é o registro de identidade do cristão. A palavra de Deus nos mostra em João, capítulo de número 4, verso 7 ao verso de número 8, que ele é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus não é raiva, Deus não é ódio, Deus não é rancor, Deus não é ira, Deus é amor. Logo, todo aquele que é nascido de Deus pratica o amor porque vive no amor, vive em Deus. O registro de identidade do amor de Deus ou do servo de Deus é o amor do próprio Deus. 1 João capítulo 2, versos 2, 1 João capítulo 2, verso 7 ao verso de número 11. Então deixa eu te dizer, amar, amar, viva, ame, ame. Na qualidade de obreiros de cristãos, obreiros de Deus, daqueles que servem à igreja, daqueles que servem ao Espírito Santo, daqueles que servem a Deus, precisamos amar. Ame, ame e viva para amar em nome de Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, apesar de tudo aquilo que nós temos e somos. Deus nos amou, Deus nos ama, continuará nos amando e amou com amor ágape, sacrificial, deu a vida por nós. E somos espelhos de Deus nesta terra, que refletimos a sua glória pautada no amor. Fiquem com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.